Olá, alunos, boa noite a todos. Aqui é o professor Nilson. Hoje a gente vai iniciar o assunto sobre circunferências. Continua sendo geometria analítica, só que agora a gente vai tratar de circunferências. Vocês já viram as circunferências na geometria plana e agora vamos ver ela na geometria analítica. Começando pela equação reduzida da circunferência. Bom, uma circunferência ela é simples, a definição dela é: dado um ponto C pertencente a um plano alfa e uma distância R não nula, chama-se circunferência o conjunto dos pontos de alfa, ou seja, o conjunto dos pontos do plano que estão à distância R do ponto C. O ponto C é o centro, que é esse pontinho aqui, esse é o ponto C, a gente chama de centro da circunferência. E R essa distância daqui para cá, que a gente chama de raio. Então, todos os pontos que estão à mesma distância, ó, todos os pontos aqui em cima, vai estar a distância R. Ó. Esse ponto aqui vai estar a R de distância de C. Esse ponto aqui vai estar a R de distância de C. Esse ponto também. Quando você juntar todos os pontos, o que você tem é a circunferência, certo? Ele diz que um ponto P, x, y pertence à circunferência. Isso aqui é para denotar a circunferência, lambda, letra grega lambda. Somente se a distância de P até C, ou seja, a distância do ponto P até o centro, é igual ao raio, certo? Então, o ponto P pertence à circunferência se a distância desse ponto até o centro for igual ao raio. Bom, deixa eu passar aqui. Como é distância, como a gente está falando em distância entre pontos, vocês lembram dessa fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula para a distância entre dois pontos. A gente já viu lá no começo. Então, a distância de P até o C, o P é um ponto qualquer, um ponto x, y, e C é o centro da circunferência, que é aqui, ó. A gente chamou um ponto C de coordenadas A e B. Coordenada x é A y é B. E o ponto P, que é um ponto qualquer, é um ponto XY, não é isso? Qualquer. Como foi que a gente viu que é a distância? É XA menos XB, só que o XA aqui é X e o XB é A, ó, que é lá o ponto do centro. Deixa eu colocar aqui os pontos pertinho que é para vocês verem. O ponto P, XY. E o centro da circunferência, que é o centro de coordenadas A e B. É esse menos esse, ó. E esse menos esse. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Isso aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. Essa distância tem que ser igual ao raio. Se essa distância for igual ao raio, você tem uma equação de uma circunferência, que aqui já é uma equação. Ele só deixou ela de um jeito mais amigável. Se você passar a raiz quadrada aqui, ó, esse que some, ó, deixa eu fazer aqui, ó, você tem raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r. Então você eleva ao quadrado aqui e eleva ao quadrado do outro lado da igualdade, que é para não alterar. Esse cancela com esse, ó, índice 2 cancela com expoente 2, fica só o que está aqui dentro, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. E o r, ó, fica elevado a 2. Então, essa é a equação reduzida de uma circunferência. É essa que vocês têm que aprender agora. Ele dá alguns exemplos, ó. Assim, ó, por exemplo, a circunferência de centro 5, 6, ó, no lugar do A é 5, no lugar do B é 6, e raio 2. Então, ele deu o centro e o raio. É só o que você precisa para achar a equação reduzida, é saber quem é o centro e quem é o raio. E, é claro, aplicar nessa fórmula aqui, ó. Então, a equação fica x menos 5, ó, x menos A, o A é 5, y menos B, o B é 6, e r ao quadrado, como r é 2, ó, fica 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4, certo? Outro exemplo, ó, o centro é menos 1 menos 2, e o raio é 3. Então a equação é x mais 1, aí pergunta, por que ficou mais? Ora, porque na fórmula é menos
A. Então, na fórmula vai ficar assim, ó. X menos, aí você vai para o A que é negativo. X menos menos 1. Ó. Esse menos é este. E esse menos aqui é este, ó, do número. E aí esse menos com menos vai ficar positivo. Por isso que aqui tem mais. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tem um menos aqui, ó. Então vai ficar mais também. E 3 ao quadrado, que o raio é 3, dá 9. A circunferência de centro 0, 0 e raio 4. Ora, como é centro 0, vai ficar x menos 0, que é x mesmo, então fica só x ao quadrado. E y menos 0, que é y ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16. Ele diz assim, ó, inversamente toda a equação da forma 1, ou seja, dessa forma aqui, ó, com r ao quadrado maior que 0, representa um sistema cartesiano ortogonal, uma circunferência de centro em A e B e raio R. Ou seja, se você tem o centro e o raio, você acha a equação, e se você tem uma equação dessa forma, você consegue determinar quem é o centro e quem é o raio. Ó, outro exemplo aqui do contrário. Aqui é o caminho contrário. Aqui você tinha o centro e o raio para achar a equação. Aqui você tem a equação para achar quem é o centro e o raio. Observa que aqui, ó, é menos 2. Quando aqui for menos, aqui vai ser mais no centro. Ó, menos 3, então aqui é mais. Então, o centro é o ponto 2, 3. Se for menos, vai ser mais aqui. E é claro que quando for mais, lá no centro vai ser menos. E o raio é só você extrair a raiz quadrada desse número. Quem é a raiz quadrada de 1? É 1. Então, você tem a equação, acha o centro e o raio. A outra equação é x mais 2. Agora, quando aqui for mais, aí lá no centro vai ser menos. Ó, o ponto C do centro, ó, vai ser menos 2. Aqui não é mais 3, então vai ser menos 3. Como é igual a 1, é só extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada de 1 é 1. Outra equação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Observa que só tem as variáveis, não tem um número que nem aqui, não é? Isso quer dizer que o centro é 0. Ó. O centro, se não tem nada aqui, ó, além do x, então a coordenada de x é 0. Se não tem mais outro número aqui acompanhando o y, a coordenada de y é 0. E é claro, a raiz quadrada de 1 é 1. É claro que se fosse de outra maneira, deixa eu colocar mais um aqui. X mais 3 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual a, deixa eu colocar aqui, 81. Ó, isso aqui é mais, então na hora de achar o centro aqui vai ser menos, menos 3. Aqui é menos, então vai ser mais 7. Esse é o centro, certo? Esse aqui é o centro. E o raio é a raiz quadrada de 81. O raio seria a raiz quadrada de 81, que é 9. É só extrair a raiz quadrada do número. Ok? Bom, para hoje é isso aí que nós temos. As atividades eu vou mandar em formulário. Bom estudo a todos e até a próxima.